Olá pessoal, amados, estamos finalizando hoje o livro de Gênesis e confesso que já estou ficando com um pouquinho de saudade, mas nós vamos continuar outros livros e vai ser muito legal poder contar com vocês, né? À medida que nós formos aí fazendo, divulgando e postando esses vídeos com essas mensagens. E hoje então vamos lá, capítulo do número 50, Gênesis. Eu creio assim que a gente aprendeu bastante porque navegamos, né, durante muitos dias a respeito daquelas coisas dos tempos dos começos, a história dos nossos patriarcas, né, do povo de Israel, e a história que tem muito a ver conosco, porque a história deles também é a nossa história, né? Nós vimos os erros, os acertos, assim como nós também vivemos errando e acertando. E sempre que nós erramos, nós somos de novo chamados para voltar ao trilho e andar nos caminhos dele, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, em nome de Jesus. Então, amados, convido vocês, cada um de vocês, a abrir a palavra, Gênesis capítulo número 50, vamos a partir do versículo de número 7, porque até o 6 nós vimos na semana passada. Mas antes, vamos a uma oração, né? Sempre começamos orando, pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, é no nome de Jesus que chegamos diante de Ti, clamando e pedindo para que Tu, Senhor, venhas e estendas a Tua mão de poder, de cura, de restauração, de vida e de alegria sobre a vida de cada um de nós, Pai. De tal jeito que possamos compreender com clareza aquilo que Tu tens para nos falar. Não está em nós o poder compreender, por isso clamamos e pedimos pelo intervir do Teu Espírito, para que Ele fale conosco, ministre aos nossos corações e nos faça compreender a Tua palavra, a Tua mensagem que Tu tens reservada para o agora, para esse momento, em nome de Jesus. Também repreendo todo mal, toda operação de engano, todo ataque do mundo das trevas. Eu ordeno que se retire e saia em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, leitura de Gênesis, a partir do versículo 7 diz assim: Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Ou seja, foi um negócio grande. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. E quando chegaram à eira de Atade, perto do Rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade, né? E mudaram o nome daquele lugar que fica próximo do Jordão para Abel Misraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para os egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, né, no campo de Macpela, perto de Mamre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui que são ditas nessa pequena passagem aqui. Pois bem, com pompa fora do comum, né? Uma exibição, uma procissão egípcia, saiu lá de Gósen e fez uma viagem relativamente longa à terra de Hebron. Carros, cavaleiros, ao lado de oficiais do faraó, né, da corte do Egito, todos os filhos de Jacó, e foram acompanhando. Os egípcios fizeram ali uma grande e intensa lamentação, né? Pelo menos aos olhos dos cananeus, eram os egípcios que estavam fazendo essa lamentação. Versículo 10. Os nativos se admiraram, porque viram um número enorme de pranteadores, eles nunca tinham visto nada igual, né? E aí a palavra diz que na caverna de Macpela, os seus filhos, ou seja, os filhos de Jacó, sepultaram o seu pai. Israel chegaram ao fim da sua vida com tantos tumultos, né? Mas também com alegrias. E de acordo com a posição ou com o ponto de vista de quem está escrevendo essa história, né, essa frase ela é capaz de significar tanto ao leste do Rio Jordão como pode ser também ao oeste do Rio Jordão. E o lugar, a eira do espinhal ou eira de Atade, no verso 11 ali,
infelizmente não pode ser identificada segundo o presente estado de conhecimento das coisas, né? Então não se sabe exatamente onde fica esse lugar. É possível que tenham acontecido duas lamentações, uma a leste e a outra a oeste do Rio Jordão. Uma na entrada de Canaã e outra em Macpela, tá certo? De acordo com aquilo que a gente vê no versículo 13, que dá a entender isso, tá bom? Aí no versículo 14 em diante ele vai dizer o seguinte: José tranquiliza, né, os seus irmãos aqui. Por quê? Porque depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Versículo 16. Por isso enviaram a seguinte mensagem para José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos, pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos de Deus, de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos começaram a se curvar. Chegaram e se curvaram com o rosto ao chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou bem, tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Agora José, junto com seus irmãos, volta para o Egito, retomam suas vidas de sempre e imediatamente o medo começa a tomar conta dos filhos de Jacó. Acharam que José agora poderia se voltar contra eles, para executar a vingança completa por aquele crime que eles tinham feito, de vendido ele como escravo. Aí, no versículo 16, eles dizem assim para José: teu pai mandou, Ou seja, essas palavras revelam uma certa incerteza que estava na mente, talvez até do próprio Jacó, porque ele deu essa mensagem para os filhos, dele, de o que ele iria fazer, José iria fazer com os filhos de Jacó, após ele partir. E seria então algo assim: será que ele realmente vai cuidar deles? Será que não vai? Até porque essa família já mostrou que o que tinha de maracutaia e malandragem acontecendo, então era de se esperar que, quem sabe, a incerteza havia. Pois bem, aí no versículo 18 diz que eles, os filhos de Jacó, ou irmãos de José, prostraram-se diante dele. Talvez cheio de desgosto, arrependimento e com solicitações, com pedidos. Imploraram por perdão, por misericórdia. E José, com muito amor, se lembra da mão poderosa do Senhor, conduzindo, guiando, cuidando de tudo que estava acontecendo na vida dele. Na verdade, José aqui, ele entendeu que quando a gente reconhece o Senhor em nossos caminhos, o Senhor ele endireita as nossas veredas. Tem um versículo de Provérbios que fala exatamente sobre isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, se nós conseguirmos enxergar Deus operando, cuidando, guiando, o Senhor mesmo, Ele vem e toma a frente e pega a nossa causa e nos leva a bom termo. José assegura para os seus irmãos que ele iria continuar amando, continuar cuidando deles, das necessidades deles, do período de fome, de incertezas, etc. Lá no versículo 21 tem uma tradução que diz assim: e falou-lhes ao coração, ou seja, ele falou com carinho, com caridade, com cordes, E isso é uma coisa muito bacana, porque José aqui, ele não se coloca como Deus, ele se coloca, pelo contrário, ele se coloca como alguém que realmente está servindo a esse Deus. E como servo do Altíssimo, ele precisa sim mostrar também o amor àqueles que estão à sua volta. E aí no versículo 22 em diante, nós temos a finalização desse capítulo e do livro. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos, chegou a ver 3 gerações de descendentes de seus filhos, Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés.
os quais ele tomou para si como se fossem seus. Aí no versículo 24 diz assim: José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Aqui quando ele fala dos seus irmãos, não necessariamente eram irmãos diretos, mas pode ser os irmãos, os seus, vamos assim dizer, israelitas ali, né? E aí continua dizendo assim: ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José, versículo 25, fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. E aí, versículo 26, José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão. José, então aqui, quando morre, ele é colocado num caixão. Ele morre com a idade de 110 anos, ele viveu como um representante do Senhor, Jeová, na vida dessa crise difícil que aconteceu em função da fome, em função de N situações, né? E o povo escolhido ele foi preservado graças à intervenção poderosa de Deus que conduziu a vida de José. E ele exigiu dos seus irmãos que eles guardariam o seu corpo em segurança até que eles pudessem retornar a Canaã para levar inclusive de volta os seus ossos e serem sepultados na terra de Canaã. Lá no versículo 11 de Hebreus 22, diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da sua saída, da saída dos filhos de Israel, né, e deu ordens acerca dos seus ossos. O corpo dele foi mumificado e colocado dentro de um ataúde, ou o hebraico eiron, né, à espera de uma longa jornada de 40 anos, né, para Siquém. Ou seja, por ocasião do êxodo, né, o caixão com a múmia, obviamente, foi mantido no acampamento como um lembrete da mão poderosa do Senhor, de que Ele tudo controla, de que Ele opera, e a vontade dele, do Senhor, ela se manifesta, ela se cumpre, né, independente das circunstâncias e junto com as lutas que nós lutamos, né, as lutas da vida. Ou seja, Deus ele quer conduzir a nossa caminhada. E como é bom quando nós levamos Ele no nosso dia a dia, na nossa caminhada, porque nós aí vamos desfrutar da alegria da presença dEle. Como eu falei, Deus, Ele faz as coisas acontecer e que não passe de nós, né? Não aconteça que nós passemos, vamos assim dizer, e deixemos de ver a bênção do Senhor sendo manifestada. Por quê? Por causa da nossa incredulidade, por causa do nosso pecado, né? Ou seja, Deus ele faz as suas coisas acontecer, faz, mas Ele espera contar conosco. Agora, se Ele não puder contar comigo e contigo, Ele vai chamar outros, e eu e você perderemos a bênção de sermos usados, de sermos servos, de sermos instrumentos poderosos nas mãos dEle, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Gênesis termina com a renovação dessas santas e preciosas promessas do Senhor aos seus escolhidos e termina com um desafio para a realização de propósitos divinos do Senhor para com o povo de Israel. José partiu. E aí o tempo vai passando, um faraó que não conheceu José entra em cena para mudar o feliz relacionamento que havia, né, acontecido com José, na base da sabedoria de José. E aí mais tarde um Moisés vai ter que se levantar para assumir um fardo de liderança. O Senhor ele não se esquece dos seus filhos, não, mas nada. O Senhor ele nada faz fracassar, porque Deus cumpre os seus propósitos, tá certo? Os ricos propósitos, né, revelados para os patriarcas se realizariam, sim, na hora que Ele predeterminou. Ou seja, nada passa em branco, muito pelo contrário, a sua presença se manifesta poderosamente na história. E assim nós terminamos esse capítulo, e se nós olharmos para trás, nós veremos, né, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido bom para com os seus filhos, para com aqueles que verdadeiramente buscam a sua presença e a sua face. Esse é o desafio, creio eu, baseado nesse livro de Gênesis, que nossa vida seja uma vida de busca das coisas do Senhor, de uma vida de
consagração, de uma vida de quebrantamento. Não permita, meu amado, não permita que as circunstâncias difíceis da sua vida sejam um motivo para você desanimar, mas pelo contrário, que seja um motivo para você correr mais ainda em direção a Ele, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós vimos aqui na história de José que, à medida que as coisas estavam piorando, ele mais e mais buscava ao Senhor. Esse é o segredo da alegria, da felicidade e de nós irmos bem nas coisas que nós temos pela frente. Então, meu amado, tome esse propósito de glorificar ao Senhor em tudo que vier lhe acontecer, de louvar ao Senhor em cada circunstância e cada momento da sua vida. Ah, mas eu estou no meio da fossa, estou no meio da tristeza, estou no meio da dor. Louve ao Senhor no meio da tristeza, da dor, das contrariedades da vida, porque você vai receber bênção sobre bênção e bênção sem medida se você se prostrar diante dele. Então, meu amado, toma esse propósito na sua vida e viva para Ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, eu quero clamar e pedir para que Tu derrames a Tua graça, o Teu poder, a Tua alegria sobre cada vida, sobre cada um que está ouvindo esta palavra e permita que o nome de Jesus seja honrado, exaltado, glorificado, magnificado. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão de cura, de poder, de restauração e dá, Senhor. Dá uma visitação poderosa para que o nome de Jesus seja honrado, exaltado e glorificado. Também no nome de Jesus, repreendo todo o mal, toda operação de engano, todo ataque do mundo das trevas, repreendo e declaro, Satanás te retire e saia em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro a vitória de Cristo sobre cada vida e cada coração que está ouvindo esta mensagem. Pai, também em nome de Jesus, repreendo todo o mal, toda a enfermidade e toda forma de angústia e de opressão na vida dos que estão ouvindo esta palavra, esta oração. Em nome de Jesus, repreendo sim e declaro a vitória de Cristo sobre estas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Meu amado, fica aí na poderosa paz do Senhor, né? E nos reencontramos no próximo livro que estaremos editando. Em nome de Jesus. Amém?